Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como tem passado? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sobrepassa tudo na terra, nos céus e na atmosfera, tudo que sobrepassa todos os nossos pensamentos, possa abençoar a tua vida, a tua família e os teus negócios. Hoje queremos refletir sobre 3 mulheres anônimas no livro do Gênesis. Trata-se das noras submissas de Noé. Elas estão registradas a textos assim muito direcionados a ela, são poucos, porém estão em Gênesis capítulo 6, versículo 5, capítulo 6, verso 8, e também no capítulo 7, versículos 7 e 13, e no capítulo 8, versículos 16 e 18. E finalmente, nós vamos encontrar no capítulo 9 e o versículo 28. Normalmente, há uma certa competição entre as noras e as sogras no caso, pelo esposo e pelo filho. As noras competindo pela atenção, pelo amor dos seus esposos, que, consequentemente, são os filhos da sua nora, da nora destas senhoras. Porém, é interessante observar que, apesar da Bíblia não dar muito detalhe sobre o relacionamento familiar e pessoal dessas 3 senhoras, as 3 noras de Noé, tal como a esposa de Noé, não dá nome e não dá muito detalhe sobre o relacionamento. Entretanto, se houvesse algum mau exemplo a ser seguido ou rejeitado, então teria sido registrado na Bíblia. Mas as noras de Noé é a única coisa que a Bíblia expressa quando fala delas como as mulheres de teus filhos. Deus falando com Noé. Elas são, portanto, anônimas, percebe-se que elas são submissas e que elas são inteligentíssimas, porque elas, procurando demonstrar o seu amor para com seus esposos, elas tinham uma submissão atenciosa admirável. Muito bem, são estas as famosas noras de Noé. A Bíblia, como já disse, não diz o nome de nenhuma delas. E eu quero observar aqui 3 coisas, aliás, 2 coisas, que me chamam a atenção nestas 3 senhoras. Primeiro, como esposa dos filhos de Noé. Segundo, como parte da tripulação do barco chamado Arca de Noé. Vamos lá. Como esposa dos filhos de Noé, elas tinham pelo menos 4 coisas que eu observo aqui. Primeiro, que como sua sogra, elas aceitaram as críticas contra o seu sogro Noé. Você imagine, a Bíblia diz que até Noé, até o dilúvio, um vapor subia da terra e regava toda a terra. Mais ou menos como a gente vê a neblina nos nossos dias. Porém, daí então para cá surgiu a chuva. Ora, pregar para uma nação, para um povo que não conhece o que é chuva, cair águas em gotas do céu, cair chuva, era uma situação de, no mínimo, com um homem de seus 100 anos, era uma situação de, no mínimo, achar que ele tinha perdido o juízo, que ele não estava pensando bem, na expressão bem popular, que ele estava caduco. E a segunda coisa que eu observo nelas enquanto filhas, esposa dos filhos de Noé, é que elas se converteram à mesma fé dos seus
sogros. O sogro e a sogra. Eles se converteram, elas aceitaram a pregação do seu sogro. Tiveram a fé gerada no seu coração em Deus através da pregação do seu sogro. E uma outra coisa que eu observo é que, além de apoiar o seu sogro na mensagem, elas apoiaram e ajudaram a sua sogra no lar. Não encontramos elas criando dificuldade para ajudar a sogra no lar, na limpeza, no que fosse necessário. E, finalmente, elas não jogaram, isso preste bem atenção, as noras de hoje, né? Preste bem atenção às noras de hoje, porque elas em momento nenhum jogaram o seu esposo contra o seu pai ou contra a sua mãe. Elas sempre tiveram aquela preocupação em fazer os filhos compreenderem os seus pais e em aceitarem a mensagem do seu pai, o Noé, o patriarca Noé. A segunda coisa que eu quero observar aqui, na vida destas 3 mulheres, noras de Noé, né? Essas 3 mulheres, elas, como parte da tripulação do barco chamado Arca de Noé, elas alimentaram os animais. Elas cuidaram dos animais, apoiando a sua sogra na tarefa difícil de dar palha para elefante, né? E também dar água para camelo. Não era fácil. Havia um casal de elefante e havia um casal de camelo dentro da arca. E sem falar nos outros animais, pássaros e etc. E outra coisa que eu observo aqui é que não encontramos em momento nenhum, nem antes, nem durante e nem depois, as noras de Noé, não encontramos elas murmurando, reclamando da vida, reclamando de estar presa dentro de uma arca. Nós não encontramos murmuração. Elas simplesmente respeitavam os seus sogros. O que nós podemos aplicar à vida cristã na atualidade? Em primeiro lugar, elas foram modelo de noras. Elas souberam respeitar os seus esposos, mas também respeitaram os seus sogros. Em segundo lugar, eu encontro nas noras submissas o exemplo de noras de pastores que se tornam dedicadas obreiras, hospedeiras, se tornaram submissas, humildes. Você não vê sequer aparecer o nome delas, muito menos o que ela fazia. O que nós podemos fazer aqui, e que estamos fazendo nesta mensagem, é uma conjectura com base na realidade da vida aplicada a estas mulheres. Mas elas não queriam aparecer, porque às vezes a gente encontra noras de pastores querendo ser mais destacada do que o próprio Jesus Cristo na igreja. Mas elas, como noras, se sentiam apenas membro de uma família privilegiada por Deus para ser salva do dilúvio. Elas se sentiam satisfeitas com isso. Não quiseram um pedestral dentro da igreja. Isso é bom, as noras de hoje nas igrejas, de pastores e obreiros de modo geral, prestarem bem atenção. Então, aqui nós encerramos, desejando que Deus abençoe a cada nora que me ouve nessa hora, a cada uma que seja abençoada por Deus e que possa respeitar seu sogro, sua sogra e seus esposos. Mas também
atuarem como pessoas humildes que devem ser como membros da igreja. Se tiverem que se destacar porque têm um dom de Deus, como cantora, como pregadora, como ensinadora ou qualquer outra posição, que seja pelo dom que Deus deu, não porque é nora do pastor ou do obreiro fulano de tal. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.